segunda fase é uma prova dissertativa, né? É uma peça, na verdade, né? É uma peça e 4 questões. E todas elas questões dissertativas. Todas dissertativas, isso. Tá. E aí muda um pouco o perfil, né? Porque uma coisa é você acertar a questão de xizinho, né? E outra coisa é você escrever e fazer uma dissertação. Muda muito o que você orienta os seus alunos para a segunda fase? Completamente, muda completamente. E é quanto tempo depois? Por exemplo, eu fiz a primeira fase. Cerca de 2 meses. É pouco tempo. É pouco tempo. É pouco tempo. Tá. Aqui foi 8 semanas entre uma e outra. Entre 2 e 3 meses, mais ou menos. Legal. E aí, qual que é a recomendação? É o seguinte, para a segunda fase a gente começa de como escolher a segunda fase, né? Porque tem pessoas, e quando eu digo pessoas, são muitas pessoas, que elas vão, eu vou na mais fácil. E rolam nos corredores da faculdade que as matérias mais fáceis são trabalho e penal. Aí você vai ver o índice de aprovados de trabalho penal, é o menor das matérias, porque o pessoal caiu no boato. Mas da onde fácil. cai isso? Mas não é que é mais... então você está dizendo que é mais difícil. Não! Eu estou dizendo que não existe matéria mais fácil e mais difícil universalmente consideradas. A matéria mais fácil e mais difícil para Joana, para Chiquinha, para Luciana, para Sara. Não é algo que se aplica indistintamente a todas as pessoas. Mas é mais fácil porque tem menos peça. Isso também é um mito. Porque o pessoal demoniza civil, que é a minha matéria, inclusive, porque tem muita peça. Mas caem sempre as mesmas. Então, você está com medo de... Não tem erro. Você vai estar muito treinado, né? Exatamente. Você consegue... E se você vai bem em civil, aí a gente chega no critério. Qual é o critério, então? Se não é a que tem menos peças. Se não é o que o pessoal acha que é mais fácil. O critério, primeiro, qual matéria você tem mais facilidade? Afinidade com a matéria. Isso é um... Afinidade. Qual matéria o professor fala e você entende o que ele está falando? Porque tem matéria tributário que se o professor fala, está em aramaico o negócio. Você vai pegar tributário, não, tributário tem menos peças, você tributário, não faz sentido nenhum. Então, afinidade. Depois, você compreender a matéria. E, por fim, que para mim é o que mais pesa, é você ter tido experiência prática com a matéria. Eu não tinha como escolher outra matéria quando eu fui fazer. Eu estava há 2 anos lendo peça todo dia, no estágio que eu fazia lá no Fórum de Franca. Não fazia sentido eu escolher qualquer outra matéria. Então, foi uma escolha óbvia para mim. Porque se cai alguma coisa que eu não tenho certeza, eu posso puxar da minha memória coisas que eu vi na prática e que podem me ajudar. Então, estudo para a segunda fase começa na escolha da matéria. Não é por professor, não é porque disseram, não é pela quantidade de peças. Amanda, eu estou em dúvida. Eu sempre falo para a pessoa, estou em dúvida entre trabalho e tributário. Beleza, vai lá no site da FGV. Faz a última prova. Pega 10 provas e vê em quais delas você acerta mais peças. Isso aqui é uma inicial, isso aqui é uma contestação. E aí você faz esse levantamento. É que você acertou mais peças, provavelmente é a sua matéria. Legal, então tem que ser... Eu não sabia eu não sei exatamente a regra, né? Obviamente não sou formado em Direito, eu sabia que tinha algumas matérias, mas a pessoa vai escolher. Então é meio óbvio, né? Você escolhe uma matéria que você tem um pouco mais de afinidade e esse conhecimento prático também, né? Ou pelo menos você tem mais vontade de aprender, sei lá. Você falou de tributário, eu adorava mesmo, tributário. Né? Porque quando... Jura? Quando eu estudei para carreira fiscal, né? Tinha um professor muito bom, eu achava o tributário muito massa ali. Tem louco para tudo. Não, porque a gente estudava com os princípios, o CTN. Anos, né? Eu também curti o tributário. Porque eu vou ser cancelado, eu acho. Não, mas o lance... Os tributaristas. É que o lance do tributário é legal porque eu tinha feito administração. Então eu via muito na prática, né? Os impostos federais, estaduais, municipais, quem que paga, quem recolhe. Eu queria ser fiscal, então para mim fazia muito sentido. Vida inteira assistente administrativa, a hora que eu via, eu falava, isso aqui eu já sei. Nota fiscal, tudo isso era do meu universo. Enfim. O que prova o ponto de que não existe universal. Eu, por exemplo, se eu tivesse nessa aí, eu já ia me colocar um direito tributário e ser feliz. Penal, né? Ou não, né? Iria. Mas isso eu acho que é um ponto importante. Não é só ter afinidade. Eu falo isso para os alunos, porque, por exemplo, às vezes tem aluno que chega para mim e fala assim, eu dei aula no cursinho de matemática. Ele tem uma
configuração que eu acredito que ele vai bem, né? Tipo, eu já olho para ele pensando, pô, ele vai bem. Só que eu falo para ele que isso é só uma expectativa. Ele tem que fazer a prova e me provar, né? E comprovar que ele tem essa habilidade. Porque às vezes a pessoa fala igual eu gosto de tributário. Aí de repente eu olho para as peças e falo, não gosto tanto de tributário, saca? Achei que gostasse mais. Achei que eu gostasse mais. E aí então, às vezes o aluno chega para mim falando que dava aula de informática. Eu falo, faz a prova. Se você gabaritar e foi tranquilo, beleza. Agora, muitas vezes, na hora que ele chega na hora da prova, fiz pedagogia, sei lá, com a matéria que aprende muito português, pedagogia, né? Aí ele vai lá, faz a prova de português achando que vai, e aí erra todas, ou erra boa parte delas e fala, caramba, eu não tô tão bem em português. Então, além dessa percepção que você tem em relação à matéria, é legal comprovar fazendo as outras provas, né? Com certeza. Que não seja só a sensação de que, eu gostava do professor. O negócio falou, eu gostava do professor de tributário, de constitucional, ele era super legal. Mas eu vou fazer. Nada prova tanto quanto resultados, né? Vai lá, beleza, tá confirmado. Faz a prova e vê qual que é, né? E as pessoas têm medo, né? A maioria das pessoas tem medo de fazer, eu vou fazer a prova. Você falou, vou fazer a prova, mas eu nem estudei tudo. Filho, nem sei estudar tudo. Perguntas, nossa, mas eu não estudei nada, eu vou fazer o simulado. Você vai fazer pra ver como que é. Marco zero, pra sentir a água bater na bunda, né? Exato. Porque enquanto você não faz, você fala, não sei se eu tô tão ruim assim. Aí você faz, você vê um 30 lá, você fala, ok, tô ruim. É verdade, tô mal, legal. E aí a pessoa definiu o tema, como é que ela faz para treinar essa parte de segunda fase, prova prática? Porque ela vai ter que escrever peça, né? Quem que vai... É legal que alguém corrija, o que você orienta? Então, a gente tem a peça e a gente tem as questões. A peça vale 5 pontos, as questões valem 5 pontos. Se você erra o nome iuris da peça, então era uma inicial, você colocou embargos. Você zera a peça. Já foi. Se você precisa de 6 pontos para ser aprovado, matematicamente, ainda que você gabarite as questões, você não consegue mais a aprovação. Como é que é? A peça vale 5 pontos. E cada questão vale 1 ponto? 1,25. Errou a peça, já era. Errou a peça, já era, porque você zerou a peça. Você não tem mais de onde tirar 6 pontos, porque as questões só valem 5. São você 4 tem que questões. fazer 60%, você tem que fazer... Exato. Você tem que fazer, você tem que acertar 6 pontos. Então você tem que pelo menos acertar a peça, algum pontinho para depois... E ainda acertar. É bem mais complicadinho a segunda fase, hein? É a fase que eu mais gosto. Porque é tão gostoso quando você entende a banca. Você entende o que a banca quer. Então a banca quer que a resposta seja dada dessa forma. E você faz prova, simulado, e você vê como o gabarito vem. Por isso que a gente consegue até replicar um possível gabarito, porque a gente já sabe como ela cobra. Então, eu tenho várias técnicas para a segunda fase. Porque qual que é o problema de algumas formas de estudar para a segunda fase? Vou estudar só teoria. Cara, você ficou 5 anos estudando teoria. Você estava estudando teoria para a primeira fase. Você conseguiu passar na primeira fase. Você vai estudar teoria de novo? Você não pode só estudar teoria, você precisa entender como a FGV espera. Porque tem gente que sabe a teoria. Mas não sabe fazer prova. Como que a FGV cobra? Primeiro, eu tenho algumas técnicas principais. Vou dividir com o pessoal que eu acho que pode ajudar. A primeira delas é a técnica do esqueleto universal. Tem gente que é fissurada em modelinho. Já viu pessoa fissurada em modelinho? Todo mundo. Eu quero o modelinho disso aqui. Você vai estudar comigo, não tem modelinho. Já deixa avisado. Você quer modelinho, você vai com outra pessoa, porque aqui não tem modelinho. Porque se você dá o peixe, aqui é o modelinho. A pessoa fica, eu vou decorar o modelinho. E ela não tem como decorar 10 modelinhos. Total, vai chegar lá. Então, se ela não aprende a fazer aquele esqueleto, ela não consegue lidar com uma adversidade, com uma peça nova, por exemplo. Então, se você aprende a fazer o esqueleto, e é uma base que serve para todas as peças, não tem peça na vida que caia e você não saiba adivinhar. Então, eu tenho isso que eu chamo de esqueleto universal. É um esqueleto só que serve para qualquer peça. Tem gente que ensina com 3, tem gente que ensina 1 para cada peça. Eu ensino um só. Você pegando esse esqueleto e você trazendo informações da lei e aplicando esse esqueleto, você resolve qualquer peça. É assim que a gente começa, entendendo como faz um esqueleto universal. Depois, técnica do escrutinamento. O cara que fez a sua prova, ele não tirou do nada aquela informação. Ele tirou de algum lugar. Ele tirou da lei. Então, quer dizer, tudo que tiver no teu espelho está na lei e está no enunciado. Premissa básica. Está na lei e está no enunciado. Se está na lei e no enunciado, você só precisa aprender a mexer com a lei. E ler o enunciado com calma. Mexer com a lei é usar o vadimeco, por exemplo? Usar o vadimeco. Então, por exemplo, vai cair uma apelação. A técnica do escrutinamento diz o seguinte: você vai escrutinar, ler com cuidado
cada artigo do capítulo da apelação e tudo que remotamente se ligar ao caso concreto você vai colocar no teu esqueleto. Li o artigo, cabe apelação da sentença, cabe a apelação, artigo 1009. Isso aqui liga com o caso concreto, então eu vou colocar no esqueleto. O efeito suspensivo. Você já vai lendo e anotando tudo que você vai... anotando, porque daí você tem um mapa de tudo que você vai passar limpo. É tipo um mapa mental da sua... É a base, é a estrutura da sua peça. Então você tem toda ela estruturada para passar limpo em 20 minutos. Mas o trabalho de escrutinamento é muito importante. E ler cada linha do enunciado como se daquilo dependesse da sua aprovação. Se ele te disse... Nossa, eu falo muito sobre isso. A galera lê muito porcamente e sai depois procurando uma coisa que nem entendeu o que era. Tipo, você está lendo o enunciado. Fulana tem 2 imóveis e uma lancha e um jet ski e foi concedida a gratuidade. Aí a pessoa lê, que legal que ela tem um jet ski. E passa. Não! A informação está ali por alguma razão. Ele quer que você impugne essa assistência judiciária. Total. Cada linha tá lá por uma razão. Ela pleiteou 40... A pessoa tá pensando, nossa, ela anda de jet ski. A pessoa tem uma vida boa. Ela ainda fica assim, dirigir um jet ski. Nossa, meu sonho é ter um jet ski. Exato. E aí, tá lá na peça que a pessoa pediu 40 mil reais de indenização e deu o valor da causa de R$1.000. Por que diabos o examinador colocaria a informação que ela deu o valor da causa de R$1.000 se ela não quisesse que você fizesse alguma coisa com aquela informação? Alguma coisa, Então, é só você pensar desse jeito, ler a peça pensando nisso. Total, Pensa como examinador. Por que isso aqui tá aqui? Que você não erra tese nenhuma. Total. Você pega todas as teses, todas. E aí você tem uma peça que é nota 4 para cima. Fazendo escrutinamento e esse levantamento de teses e, mais importante, aplicando a técnica FAQ, que é a forma de redigir certa. O que é FAQ? Fundamento, artigo e conexão com o enunciado. Então, quando você vai passar para a sua peça, você não vai falar, o artigo 98 diz que a gratuidade é concedida para pobres. Não, você vai falar, fulana tem uma casa, um jet ski, uma porquinha titia, e concederam gratuidade para ela. Mas ela não faz jus de acordo com o artigo 98. Aí sim, completou a FAQ. Fundamento, que é o que está na lei, são as palavras-chave que estão no artigo, o artigo 98 e a conexão com o enunciado. É assim que você faz prova de segunda fase. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast. Se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras, esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.